Olá, boa noite. Aqui estamos para mais um encontro e é muito bom estar aqui. E antes mesmo, de receber a Tatiana, que será a pessoa que irá se apresentar hoje, a profissional que a gente apresentará hoje, eu quero falar um pouquinho sobre estes nossos encontros, esses encontros em que a gente traz a história de alguns dos profissionais do espaço terapêutico Movimentos, E eu quero reconhecer, eu quero dizer, na verdade, que cada uma dessas histórias, traz a possibilidade de reconhecimento do outro e de si mesmo, Porque na história contada, assim, além de poder conhecer, reconhecer a pessoa que está contando a história, é possível você também reconhecer alguma parte da sua própria história, você se identificar com o que está sendo dito, E isso trazer um pouco mais de clareza ou leveza para a sua própria história, Como gestora do espaço terapêutico e também aconselhadora biográfica, eu não poderia deixar de valorizar essa riqueza, a história de cada um. E é por isso que nós estamos aqui. E nós vamos receber a Tatiana, E quero agradecer a presença de cada um. Seja bem-vinda, Tatiana, sejam bem-vindos todos, E muito obrigada por estar aqui conosco, Tatiana, e trazer a sua história, Você trabalha com a cura reconectiva, que é um sistema de cura vibracional, e para chegar nisso, tem história. Então, vamos contar do começo, Assim, como é que você iniciou o seu caminho nessa área terapêutica? Por volta dos 35 anos, eu iniciei uma crise existencial, Comecei a me questionar, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, quais eram os meus talentos, meus dons, Isso foi mais ou menos em 2011, Nessa época eu já estava casada, já tinha 2 filhas, uma de 9 anos, uma de 3, E eu trabalhava na empresa com meu marido, nós tínhamos uma empresa e eu ficava na parte financeira e administrativa, Foi quando eu comecei a ouvir a Rádio Mundial, Que é uma rádio que tem várias abordagens terapêuticas, várias terapias para o nosso autodesenvolvimento, para o nosso autoconhecimento, e ali algumas fichas foram caindo. E com qual dessas terapias, Ouvindo a rádio, Já começou a trazer um pouco dessas terapias para você? Quais dessas terapias que você foram te chamando mais atenção? Então, eu passei por algumas. Eu passei pelo atendimento de radiestesia, mas o que me trouxe ali um norte que me ajudou bastante a trazer bastante respostas foi meu mapa numerológico e astrológico. E aí eu pude me conhecer melhor, profundamente. Uhum. E estando passando, assim, por uma crise, o que fez exatamente você escolher esse tipo de atividade terapêutica, esses mapas, e não um processo psicoterapêutico, por exemplo? Então, a Rádio Mundial é uma rádio que ela tem abordagens, não tem nessa linha psicoterapêutica também, mas o que me chama mais atenção, o que eu gosto mais, essas abordagens mais ocultas, que nem a radiestesia, que mexe com energia, isso é o que me encanta mais. E o mapa, eu sempre gostei, desde muito nova, eu sempre adorei a astrologia. E ter que fazer o mapa, eu gostava de falar sobre coisas que estavam ali no nosso inconsciente, de que vinha através dos planetas, isso me encantava, me encanta até hoje. Você esteve falando também da numerologia, E esteve falando que você trabalhava
na área financeira, então, de alguma forma, os números parece que conversavam com você, né, Tati? Sim, sim. E me conta, como foi que você descobriu esse sistema da cura reconectiva, né? Como você começou a se aproximar da cura reconectiva? Então, foi em 2016 já, né? Eu, dentro desse processo de autoconhecimento, eu cheguei a fazer alguns cursos ligados à energia. Fiz o biotoque, fiz a radiestesia e textura quântica. Mas eu não me aprofundei nessas áreas, não trabalhei profissionalmente com elas, né? Hum, E em 2016 eu ouvi a rádio e tinha um programa que falava sobre cura reconectiva, e foi através do livro que eu comecei a entrar em contato com as frequências, né? E aí eu fui abrindo possibilidades ali para minha realidade. hum. Foi o livro. Então, você Foi. experimentou, sim. E como foi que você chegou a ter esse livro? Então, o próprio programa já anunciava, como ele falava sobre cura reconectiva, ele já indicava o livro. E quando você tem contato com o livro, você já começa a ter contato com as frequências, né? É um livro que conta toda a trajetória do precursor desse trabalho, que é o Dr. Eric Pearl, e que teve o primeiro contato com as frequências, né? E, e mesmo você não percebendo ali as mudanças na sua realidade, elas vão acontecendo, entende? E ali eu fui tendo oportunidades de e fui percebendo ali a minha autoestima sendo elevada, o meu amor próprio, é, tendo posições de atitudes na minha vida, entendeu? Não, Hum. não só em função da família, foi resgatando a minha vida mesmo, né? Você pode repetir o nome do livro? A Elisa Psicodoula está querendo saber o nome do livro. Você pode repetir? Claro, a reconexão, cure os outros, cure a si mesmo. Uhum, muito obrigada, né? E você teve falando bastante, né, Tati, de mudanças, né? Então, tem aí Sim, um processo em que você sai de uma crise, começa a reconhecer um movimento terapêutico através da rádio, né? Vai em busca, começa a encontrar algumas respostas e alguma coisa já começa a ecoar dentro de você, né? E o processo de mudança, de um modo geral, né, implica a gente sair um tanto da nossa zona de conforto, né? sim. Sai do lugar que a gente está, né, para algo diferente, né? Como é que foi para você sair da sua zona de conforto? Não foi fácil, viu? Nunca é, né? Para Quando, alguém que está aqui ouvindo a gente, é fácil sair da zona de conforto? não, é Respondendo um, enquanto a Tati vai contando. é um lugar gostoso, quentinho, né? É, Mas assim, durante todo esse processo, eu tive muito medo, né? Medo hum, de ver pessoas, de, de expor as minhas opiniões, medo do julgamento, né? Mas eu me permiti, né? Por quê? Porque eu também, todo esse processo de autoconhecimento foi me fortalecendo, uhum, né? acho. Eu acho que é importante todo o processo de mudança, de transformação, a gente precisa buscar o nosso autoconhecimento, senão a gente não sabe para onde a gente vai, o que a gente quer fazer, para onde, que caminho seguir, né? Uhum, E, e aí eu passei por um processo de reconexão, que também é um segundo trabalho com a frequência da cura reconectiva, hum, entende? E aí eu pude ali me reconectar e seguir esse processo aí de reconexão e
com o meu propósito. Aham. Então, durante o trabalho pessoal é que você foi reconhecendo que esse era o seu caminho, né? Sim. Sim. E como foi, né, assim, abrir mão, né, de outras possibilidades, né? Então, você vivia num mundo, vamos dizer assim, mais organizado, né? Profissionalmente, né? Principalmente na área financeira, né? Assim, cuidando da área financeira, são coisas bem, vamos dizer assim, lógico, são bem contadas, né? A gente pode dizer assim. E neste mundo das frequências, né, é algo muito sutil, né? Então, Sim. por si só já deve ter sido uma grande mudança, né? Então, imagino como é que foi sair desse universo mais concreto, né, para esse outro que é bem mais sutil, né? Olha, esse processo foi, eu acredito que foi assim, estava adormecido essa situação de eu querer gostar dessa abordagem mais ocultas, entende? Os mapas me mostraram muito isso também, né? Eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas, mas não sabia que linha, que técnica que eu poderia abordar, né? Atingir aí o público. E foi quando eu conheci as frequências que despertou aí o potencial que estava adormecido, entende? Uhum. Então, você já tinha recebido lá, quando você tinha feito o mapa numerológico e astrológico, né? É que Uhum. você já tinha recebido, de alguma forma, uma orientação dizendo que você tinha facilidade, vamos dizer assim, para conectar com algo mais sutil, né? Sim, sim, Uhum. exatamente. E quando você teve essa informação, você achou isso assim razoável ou parecia uma coisa assim muito distante? Não, razoável. No começo você fica meio, eu fiquei meia em dúvida, né? Mas assim, com aquela expectativa de querer buscar novos caminhos, entende? Mas Uhum. eu achei que estava tão distante, não. Porque cada vez eu fui me conhecendo melhor. Uhum. Isso que foi te fortalecendo para fazer as outras Sim, mudanças. sim. Uhum. E você se lembra, Tati, assim, quando você realizou mesmo o seu primeiro atendimento, né, que você teve no exercício da sua nova profissão, vamos dizer assim, né? Qual foi a sensação que você experimentou? É que na nossa formação a gente tem bastante prática, né? A Uhum, gente tem bastante ali na imersão. Então a gente já sai de lá pronto para já para poder trabalhar, né? Então uhum, no início você não faz um trabalho totalmente profissional. A gente gosta de fazer com amigos, com a família, né? Então a gente vai praticando bastante, né? Aí foi depois que eu fui procurando alguns espaços, foi para poder trabalhar profissionalmente. uhum. Eu pergunto E a assim, sensação é maravilhosa. porque normalmente, né, quando a gente ainda está fazendo com amigos, né, quando a gente está fazendo com os familiares, é mais ou menos como se a gente estivesse assim, ah, treinando, mas na hora que a gente está, na verdade, atendendo um paciente mesmo, né, é que a gente assume, né, que assim, nossa, agora é profissão, né? Pelo menos Sim. eu tive muito essa sensação também no meu caminho, né? E então por isso que eu tô perguntando para você, né, como é que foi, né, assim, realizar aquele primeiro, o oficial, né, sabe assim, falar, não, agora eu estou aqui como profissional, não estou aqui como amiga, não estou aqui como familiar, né? Agora é para valer, né? É uma sensação diferente, né? Inclusive foi no espaço terapêutico, né? Foi quando eu conheci o espaço e foi assim,
a gente fica nervosa no primeiro atendimento, né? Porque a gente fica, não sabe às vezes como agir, né? Mesmo a gente tendo aquela prática de um tempo, né? Mas foi bacana, porque a gente vê a gente costuma ver, né, nesse atendimento, as pessoas chegam com um semblante e saem com outro, sabe? Uhum. É uma experiência, passar pelo trabalho é uma experiência única. É verdade, né? É, E é importante, né? Acho que é importante a gente falar desse começo, né, Tati? Porque tem muita gente que quer começar, tem muita gente começando, né? E às vezes, quando uma pessoa está começando e olha para alguém que já está realizando uma atividade há muito tempo, né? Olha e acha que, quando a gente começa a trabalhar, é quando a gente está pronto, mas a gente, na verdade, nunca está pronto. A gente está a gente está sempre se lapidando, está sempre se aprimorando, né? Como a Elisa está aqui dizendo para nós de novo, né? Que autoconhecimento é tudo para sair da zona de conforto, né? E é isso, e a gente não para, né? Porque no trabalho com os outros a gente continua desenvolvendo isso constantemente, né? sim, a gente está sempre em processo, né? Eu trabalho com a cura há 2 anos e meio só, né? Perto de você, por exemplo, que já trabalha há muitos anos, né? Né? Então, assim, a gente está sempre buscando se lapidar mesmo. Uhum. É muito bom. E diz uma coisa, o que que você poderia estar dizendo para quem se sente inseguro, amedrontado diante de tantas mudanças que estão acontecendo nesse momento, na nossa atualidade, né? É, com tudo que a gente está passando, o que que você teria para dizer, né, para essas pessoas, né? Já que a sua própria trajetória, né, trouxe tanta mudança, deve ter cutucado tantas inseguranças, né, cutucou tantos medos, né? O que que você poderia dizer para quem está passando por isso hoje, Tati? Mesmo com a insegurança, mesmo com medo, vai com medo. Porque eu fico, mesmo com medo, vai com medo, né? E busque recursos que possam te equilibrar, você se autoconhecer. O espaço terapêutico é um espaço que tem várias ferramentas, né? Sempre vai Uhum, ter uma que possa se identificar, né? E você vai percebendo ao longo do tempo, desse processo de autoconhecimento, que eu sei que é importante, né? Para essa mudança, para sair do medo, dessa zona de conforto, é buscar seu autoconhecimento. Vai com medo, ele vai diluindo conforme esse processo você vai se fortalecendo. uhum. À Vai medida com medo. É, à medida que a gente vai iluminando, né, o caminho, né, essa coisa que é mais escura do medo, né, ela vai ficando também mais clara, né, assim, o medo é tão desconhecido, né, parece uma coisa mais sombria, né, e, e conforme a gente vai se conhecendo, isso vai se tornando mais claro, né, a gente vai aprendendo a lidar com os nossos medos, né. Sim, é verdade. É, Isso mesmo. uhum. Você teria alguma coisa para contar para a gente sobre a cura reconectiva em si? Você gostaria de falar alguma coisa mais sobre isso? Nós ainda temos uns minutinhos. Tá, então eu atuo no espaço, né? A gente pode fazer a sessão presencial ou à distância. E lá no espaço eu costumo fazer alguns ambulatórios, né, para as pessoas degustarem das frequências. E, e, e aí, se a pessoa quiser mais informações, é só me chamar pelo direct, né? E em breve eu estarei também atendendo com a reconexão, né? Eu fiz a formação em março, antes da pandemia, e, e eu vou logo fazer a minha certificação, que é um trabalho que também com as frequências, mas que tem um outro objetivo, né? De acelerar o nosso processo evolutivo, né? É, a reconexão, ela nos coloca, nos dá mais percepção do nosso caminho de vida, que foi o que aconteceu comigo, Hum, entende? Né? Então, é um atendimento presencial que é feito em 2 dias,
né? Então, esses dois trabalhos que eu vou estar atendendo no espaço. Por enquanto, só por conectivo. Muito obrigada, Tati. Agradeço muito você estar trazendo, né, assim, a sua história, está trazendo todo esse processo, né, assim, de recontato, de restabelecimento, né, de conexão com o seu propósito, né? É, é muito rico, é muito importante. Como eu estava dizendo, as pessoas têm a oportunidade de conhecer mais o profissional e também têm a oportunidade de reconhecer em si mesmo várias coisas que aconteceram na vida do outro, né? Com as nossas histórias, né? Então, é muito rico poder apresentar a história de cada um e eu agradeço muito você estar aqui contando a sua, né? Eu que agradeço, eu que agradeço também a oportunidade. E eu até falo nos meus atendimentos, quando as pessoas passam pelo trabalho, elas acabam dando depoimento, porque sempre alguém sempre se identifica com a sua história, né? É muito Uhum. importante mesmo, é muito rico ouvir a história do outro e sempre dali a gente tira um aprendizado bacana. Hum. Tem muita gente aqui, né, também dizendo gratidão, gratidão, e é muito recíproco, né? Porque a gente sente o que os outros sentem, é muito gostoso. Semana, Verdade, sim. semana que vem, embora seja um feriado, a gente vai manter o horário, né? A gente vai manter a live, e aí a gente vai estar recebendo a Bianca. A Bianca vai trazer como tema o caminho do coração. E então, esperamos que vocês também estejam aqui para estar ouvindo, né, a história da Bianca, o caminho do coração que ela fez, né, no desenvolvimento dela. Muito obrigada a todos, uma boa noite, uma ótima semana. Até segunda que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.